Bom, como hoje nós faremos o sorteio do Provas e Recursos no Processo de Trabalho, eu escolhi um tema que eu abordo aqui no interior do livro para tratar com vocês hoje, meus amigos concurseiros. E eu procurei escolher um tema que eu acho que é um tema extremamente atual, mas que me permite tratá-lo de maneira rápida. O tema, embora seja um tanto complexo e seja de uma atualidade total, ele é um tema que, dentro dessa Twitchcam, nós teremos que tratá-lo de maneira breve, como convém, e posteriormente, em outros momentos, poderemos eventualmente fazer o aprofundamento do assunto. Mas hoje o meu interesse, basicamente, é de lançar algumas sementes e trazer para a reflexão de vocês algumas preocupações que eu tenho em relação a esse tema, que é aquele que eu poderia chamar de uma maneira mais ampla, de validade das provas oriundas de documentos eletrônicos, né? E já adentrando basicamente ao tema que nós temos para tratar, eu gostaria de partir de uma indagação. Qual é essa indagação? Nós temos que perguntar: o que são documentos? Lamentavelmente, eu creio assim que por uma herança cultural que talvez nós tenhamos cultivados ao longo de tempos, a maioria de nós todos somos frutos de uma sociedade analógica, nós temos a propensão a imaginar que os documentos seriam apenas e tão somente aquelas informações, aqueles registros que são lançados em uma mídia chamada de papel, uma mídia analógica, que são lançados no papel, que são datados e que são assinados. Então nós temos a propensão de imaginar que os meios probatórios, o meio probatório conhecido como documento, seriam aqueles registros feitos na mídia de papel, no papel. Mas o conceito de documento, encarado como meio probatório, ele vai muito além disso. A bem da verdade, todo e qualquer registro que seja apto à demonstração de um fato juridicamente relevante deve ser considerado como documento, independentemente da mídia em que ele seja veiculado. Então, nós podemos chegar à conclusão, perfeitamente, que tudo aquilo que está registrado em uma mídia eletrônica, por exemplo, numa página de um Facebook, no Twitter, no Orkut, também deve ser considerado como documento. Por quê? Porque é um registro lançado em uma determinada mídia e que, a princípio, pode possuir o condão de provar determinado fato que dentro do processo seja não só controvertido, mas também relevante para o deslinde da matéria posta à apreciação do Poder Judiciário. O fato, porém, e aqui eu já começo a adentrar mais especificamente nos meandros do assunto, o fato, porém, é que nós temos dificuldade em estabelecer a intensidade da validade probatória desse tipo de documento, do documento eletrônico. E por que da nossa grande dificuldade? Nós temos um Código de Processo Civil que é antigo, que é oriundo da época analógica, e esse Código de Processo Civil, ele não conseguiu penetrar, obviamente, em função do tempo em que ele foi construído, em que ele veio a lume, ele não conseguiu entrar, e como não poderia ser diferente, nesses temas. Se os senhores forem notar, por exemplo, o nosso Código de Processo Civil, nos artigos 374 e seguintes, trata ainda detidamente do valor probatório dos telegramas, dos radiogramas e das cartas. A bem da verdade, hoje nós sabemos que no mundo rápido, globalizado e interconectado, embora as cartas continuem a existir, os telegramas continuem a existir, eles são muito menos utilizados. Nós temos hoje, por exemplo, um meio de comunicação conhecido por e-mail, que todos adotam, que é muito mais utilizado. Mas o nosso código continua a tratar detalhadamente, por exemplo, dos radiogramas, dos telegramas e das cartas.
Outra coisa que eu gostaria de enfatizar com vocês. Por exemplo, eu estou aqui com o meu Código de Processo Civil aberto, e eu posso aqui dar um exemplo para vocês de quanto o nosso código está obsoleto. Quando o nosso Código de Processo Civil, no seu artigo 385, trata da validade dos registros extraídos das fotografias, ele nos diz o seguinte: ele assevera que as fotografias que vierem para o interior dos autos deverão ser acompanhadas dos respectivos negativos. Olha só, não preciso aqui dizer para vocês que hoje não existe mais, praticamente, fotografias que sejam tiradas pelo método analógico. Ou seja, nós não temos os negativos para acompanhar, para a prova. Ainda assim, a norma legal, o artigo 385, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, continua a vaticinar que a validade da prova depende da vinda dos negativos para os autos. Nós temos aqui, inclusive, né, eu sempre digo para os meus alunos, um caso clássico daquilo que a professora Maria Helena Diniz chama de uma lacuna ontológica no direito processual. Por quê? Porque nós temos uma regra específica, não há uma lacuna especificamente, nada obstante, nós estamos diante do ansilosamento da norma. A norma, ela não consegue mais dar resposta, o preceptivo legal não consegue mais dar resposta aos tempos modernos, simplesmente porque todas as fotografias hoje, praticamente, a maioria esmagadora, são tiradas em mídia digital e não possuem negativos. Então, nós temos dificuldades enormes, né, para enfrentarmos essa matéria. Inclusive, a necessidade de contornarmos essas lacunas ontológicas decorrentes do ansilosamento da norma. Então, o que nós poderíamos dizer especificamente sobre a validade daqueles documentos que, por estarem armazenados nas suas respectivas mídias, naquela linguagem que nós chamamos de linguagem binária, e que, portanto, só são absorvíveis pelos olhos humanos por computadores ou por similares. Qual a carga, qual a intensidade probatória que esses documentos possuem? Obviamente, eu estou falando aqui de e-mail, estou falando de Orkut, estou falando de Facebook, estou falando de YouTube, estou falando de Twitter, estou falando de fotos digitais e etc. Nós temos um grande problema a ser contornado para aferirmos validades a estas normas. E de onde advém esse problema? Basicamente, esse problema advém do artigo 368 do Código de Processo Civil. Por quê? Porque o artigo 368 do Código de Processo Civil atrela a força probatória dos documentos à assinatura do signatário. Ou seja, vou até que ler a norma para vocês. Eu estou aqui com o Código de Processo Civil ao lado. O que nos diz? Artigo 386. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Ou seja, a força probatória do documento advém, sobretudo, salvo algumas exceções que não é o caso de nós analisarmos aqui agora, da assinatura. Pois bem, vamos pensar aqui agora em termos de um e-mail, por exemplo. Qual o grande problema que nós teríamos aqui para atribuir força probatória a fatos registrados em um e-mail? São grandes os problemas. O primeiro deles e o mais óbvio. Os e-mails, eles não são assinados. E nós acabamos de ver que nos termos do artigo 368, a intensidade probatória da prova documental está intimamente atrelada à existência de assinatura do signatário. Além disso, nós temos alguns outros problemas. Nós sabemos que os e-mails, eles trafegam aleatoriamente no espaço virtual. E nesse trafegar pelo espaço virtual, os e-mails podem ser interceptados
e podem até mesmo ser adulterados, ter o conteúdo adulterado por terceiros. Além disso, suponhamos que nada disso aconteça, que não haja uma adulteração propriamente do e-mail. Mas nós temos a possibilidade, por exemplo, de um hacker, a partir de uma conta verdadeira, enviar um e-mail que possua conteúdo falso. Olha aqui que interessante. O e-mail partiu de uma conta verdadeira, mas o seu conteúdo é falso e, inclusive, diga-se de passagem, esse e-mail não foi sequer realizado, efetivado e enviado pelo titular da conta. Então nós temos problemas seríssimos, por exemplo, para atribuir validade probatória ao conteúdo de um e-mail. E aí, o que fazemos? O que fazemos? Hoje, nós temos um início de solução para esse problema. Mas eu friso, é um início bastante embrionário, a resposta legal que o nosso legislador nos traz. Essa resposta legal, de onde ela vem? Ela advém, basicamente, da medida provisória 2200 do ano de 2001. Essa medida provisória, eu estou aqui com ela em mãos também, se os senhores me permitem, eu vou ler aqui alguns trechos que eu reputo relevantes. Essa medida provisória, qual que é a finalidade básica dela? A finalidade básica dessa medida provisória, 2200 de 2001, está bastante clara logo no seu artigo 1º, que nos diz que fica instituída a infraestrutura de chaves públicas brasileira, a chamada ICP Brasil, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. E a ICP visa basicamente o quê? Garantir a integridade, a autenticidade e a validade de documentos em forma eletrônica. Tudo bem, esse é o objetivo da norma. Então, portanto, garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica dos documentos em formato eletrônico. Mas como? Como que nós conseguiremos alcançar esse desiderato? A resposta para essa questão está estampada no artigo 10, parágrafo 1º da medida provisória 2200 de 2001, que fala o seguinte, o parágrafo 1º dessa medida provisória nos diz o seguinte: as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica, por exemplo, um e-mail, documento em forma eletrônica, um exemplo, o e-mail produzido com a utilização do processo de certificação disponibilizado pela ICP Brasil, pela Infraestrutura Brasileira de Chaves, presume-se verdadeira em relação aos signatários. De que o parágrafo 1º do artigo 10 da medida provisória 2200 de 2001 está tratando? Está tratando, ao fim e ao cabo, da chamada assinatura digital. Ou seja, hoje nós temos como assinar digitalmente determinados documentos. Eu mesmo tenho uma chave dessa, tenho um cartão magnético. Todos os meus despachos, que são exarados na vara do trabalho que eu sou titular, são assinados hoje digitalmente. Vale dizer, eu não assino mais os meus despachos, as minhas decisões interlocutórias, as minhas decisões de um modo geral, manuscritamente. Eu as assino magneticamente, digitalmente, porque eu tenho uma assinatura digital. Portanto, aqueles documentos que eu assino, se você procurar lá no processo, não existe a minha assinatura física, mas se presume verdadeiro o documento, porque dele consta a minha assinatura digital. É disso que o artigo 10, parágrafo 1º da medida provisória 2200 de 2001 está tratando. Mas vamos voltar aqui ao caso que nós estávamos discutindo. Isso tudo bem, o despacho produzido pelo juiz hoje no processo, vários tribunais já dispõem dessa tecnologia, o juiz assina o documento digitalmente, ele tem validade, tudo bem, ninguém questiona.
Mas vamos voltar aqui ao caso que nós estávamos pensando. Vamos pensar no e-mail. A grande verdade é que a assinatura digital ainda não se disseminou pelo nosso país. É baixíssimo os índices daquelas pessoas que se utilizam da assinatura digital. Então, por exemplo, no caso do e-mail, nós continuamos a ter um grande problema, um problema sério. Nós, a princípio, temos um documento, no documento existem registros de fatos, esses fatos, eventualmente, são importantes para o deslinde de determinadas controvérsias postas em juízo, mas nós, a princípio, não sabemos, não podemos dar total credibilidade àquele registro, até porque nós não sabemos, primeiro, dele não consta uma assinatura, nós não sabemos se ele foi interceptado no espaço virtual e teve seu conteúdo adulterado, ou mesmo se ele foi emitido pelo titular da conta. Então, veja bem, o parágrafo 1º do artigo 10 da medida provisória 2200 de 2001, ele não resolve, ele é apenas um início, é um início de resolução. A bem da verdade, nós ainda não temos uma solução definitiva. Mas aqui eu devo ressaltar que o legislador foi um tanto quanto sábio, já justamente prevendo essa possibilidade de não resolver todos os casos. O parágrafo 2º do artigo 10 da medida provisória 2200 de 2001 avançou e nos assevera o seguinte, olha aqui, vou ler mais uma vez aqui, vocês me permitam, veja bem o que diz aqui a parte inicial do parágrafo 2º do artigo 10. Ele fala o seguinte, o disposto nesta medida provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. Então, perceberam? A assinatura digital é o meio preferencial. É ela que vai atribuir autenticidade a um documento eletrônico. Mas, justamente, em virtude da demora da disseminação dessa prática, o parágrafo 2º ressalva, e aqui ressalva, ao meu ver, inteligentemente, aqui o legislador foi efetivamente muito articulado ao desenvolver essa regra, ele nos diz o seguinte, que o disposto, vou insistir, o disposto nessa medida provisória não obsta outro meio, além da assinatura digital, outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica. Pois bem, estabelecida essa regra, nós agora já vamos caminhando para a parte mais prática da nossa abordagem e vamos procurar responder quais seriam os mecanismos que o juiz teria à sua disposição justamente para aferir a validade e a integridade do documento eletrônico não assinado digitalmente. Aqui, o juiz deve se valer de uma série de regras. No processo do trabalho, por exemplo, o que vai ser a primeira coisa que o juiz vai analisar? Vamos supor que determinada pessoa traga a cópia de um e-mail para dentro do caderno processual com o intuito de utilizá-la como meio de prova. Primeira coisa que o juiz vai ter que analisar. A outra parte, a parte adversa, impugnou essa prova? Se ela não impugnou a prova, se ela não impugnou esse meio probatório, pronto, o juiz deverá tomá-lo por verdadeiro, à míngua da existência de impugnação específica da cópia do e-mail que veio para o caderno processual. Essa seria uma primeira possibilidade. Mas, convenhamos, essa é uma possibilidade também que não fecha todas as portas. Até porque, na maioria das vezes, né, as partes, quando estão representadas por advogados diligentes, advogados atentos, que têm bom conhecimento sobre direito processual, elas impugnam a prova. Nesse caso específico, o juiz deverá se valer de alguns outros mecanismos para apurar a veracidade, né, daquela prova documental.
A primeira delas, e que eu acho a mais simples e a mais adequada, é tentar buscar aferir a veracidade e a autoria do documento eletrônico quando da tomada da prova oral. Ou seja, aquela pessoa que contra quem foi emitido o documento, por exemplo, no seu depoimento pessoal, ele pode, por exemplo, no seu depoimento pessoal, admitir a veracidade do documento. Não, de fato, esse e-mail foi redigido por mim, o seu conteúdo é verdadeiro. Isso acontece muito. Às vezes, na petição, o advogado fala uma coisa, mas ao tomar o depoimento pessoal, o juiz, com a sua experiência, com a sua maneira de tocar o processo e colher a prova oral, às vezes ele consegue extrair a confissão da parte. Por outro lado, ainda que ele não extraia a confissão da parte, ele pode aferir a autoria e a veracidade do que consta daquele documento eletrônico por via de elementos coligidos, por exemplo, na prova testemunhal. Então, a prova oral, seja ela o depoimento pessoal ou a prova testemunhal, podem ser extremamente úteis para corroborar a autenticidade e a veracidade do conteúdo do documento eletrônico não assinado. Por fim, se a prova tiver sido impugnada e se o juiz não tiver conseguido colher elementos na prova oral que possam respaldar a veracidade do documento, em última instância, nós podemos também nos valer, eventualmente, de uma prova pericial. Nesse caso, seria interessante, inclusive, nos valermos analogicamente do artigo 383 do Código de Processo Civil. Eu estou aqui com o Código de Processo Civil e vou ler para vocês o que nos diz o artigo 383 do Código de Processo Civil. Ele foi redigido, obviamente, para as mídias analógicas, mas creio eu que a sua inteligência pode ser interpretada ampliativamente também para as mídias digitais. Nos ensina o artigo 383 que qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, cinematográfica, fonográfica ou outra espécie, faz prova dos fatos ou das coisas representadas, se aquele contra quem foi produzida lhe admitir a conformidade. Não sendo o caso, parágrafo único, impugnada a autenticidade da reprodução mecânica, aqui no nosso caso, vamos interpretar, obviamente, ampliativamente o preceptivo, impugnada a autenticidade, o juiz ordenará a realização de exame pericial. Posso dar aqui um exemplo de um caso concreto que eu enfrentei há algum tempo atrás aqui, que dizia respeito justamente a essa questão. Era até um processo que corria e corre em segredo de justiça, mas obviamente aqui eu não vou falar nem o nome das partes e muito menos o número do processo, então eu posso exemplificar com a situação. Eu tive em mãos, há um pouco tempo atrás, um caso que envolvia assédio sexual. A empregada dizia na sua petição inicial que o empregador a assediava sexualmente. E no dia da audiência eu tentei conciliar, não consegui a conciliação, não obtive a conciliação, e o réu apresentou a sua defesa. E na sua defesa, o réu apresentou um vídeo. Ele, é um caso até curioso, ele gravava as relações sexuais que ele mantinha com a empregada. E, segundo a defesa, desse vídeo, existia elementos suficientes para demonstrar, que a empregada tinha ciência plena de que os vídeos eram gravados e mais, que na situação específica não havia nenhuma situação de assédio. Na verdade, os dois eram amantes e as relações sexuais eram oriundas dessa relação que eles possuíam, que era uma relação afetiva. E a conduta dela nas gravações, segundo a tese defensiva, demonstraria absolutamente que ela gostava daquela situação, que ela se relacionava bem com a pessoa e que eles tinham uma relação afetiva, que de assédio sexual não se tratava. O que aconteceu? Eu dei prazo para a parte contrária impugnar
a prova produzida, inclusive o vídeo, e segundo a tese do autor, da autora no caso, aquele vídeo teria sido editado, ele teria sido editado para demonstrar aqueles elementos que eram importantes para a defesa. Naquele caso específico, eu tive por bem em determinar a realização da prova pericial para efetivamente aferir se o vídeo tinha ou não sido editado, porque aí eu conseguiria perfeitamente resolver o problema que estava colocado à minha apreciação. Já adianto vocês que eu não sei o resultado desse processo, porque posteriormente eu saí desta vara na qual eu atuava, voltei para a vara da qual eu sou titular, e esse processo saiu das minhas mãos, não está mais sob minha condução. Sinceramente, eu não sei dizer o que aconteceu no julgamento. Até onde eu sei, me parece que o processo sequer foi julgado ainda. Creio eu que ainda está em curso a realização da prova pericial. Mas fica aqui o exemplo para vocês, para mostrar como é que essa questão de documentos eletrônicos, né, produzidos em linguagem binária, que só podem ser assistidos em computadores ou vídeos, tem chegado ao Poder Judiciário e tem desafiado a argúcia dos juízes para resolver essas questões, né? Pois bem, por fim aqui, eu também trouxe para vocês, já caminhando para o final da minha exposição, não quero cansá-los muito, alguns exemplos práticos, né, também além desse que eu coloquei aqui para vocês da questão do assédio sexual, alguns exemplos práticos, inclusive os exemplos que eu vou elencar agora, estão todos expostos no meu livro, o Provas e Recursos no Processo do Trabalho, que nós vamos sortear hoje, são todos exemplos extraídos do meu livro. Eu vou citar aqui alguns exemplos do livro, porque eu trato detidamente do assunto em algumas passagens.